Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação. E pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre REST e Spread, que são duas coisas que nós vamos utilizar aí nas nossas funções, tá? Primeiramente, começando com o REST, ele basicamente pega todos os parâmetros e argumentos da nossa função e coloca em um array, em uma lista. Vamos aqui para o exemplo, eu vou criar uma função aqui, function carros. E nessa função eu vou dar um console.log para ele me mostrar lá no console. Aqui eu vou executar a nossa função, né, carros, e eu vou passar os parâmetros que eu quero. Vou passar aqui o nome de alguns carros, por exemplo, Camaro, Ferrari. Opa. Pronto, tenho aqui a minha função, né, de carros, tenho aqui os meus argumentos, né, os carros que eu vou ter. Para eu visualizar no meu console, eu teria que chamar um por um. Então, eu teria que botar aqui Camaro. Opa, eu botei um aspas sem querer. Camaro, vírgula, Ferrari, e etc. E aí aqui no meu console também, né? Teria que botar Camaro e Ferrari. Dessa forma, o meu console ele vai mostrar exatamente os parâmetros que eu estou passando, né? Eu teria que botar um por um, mas, por exemplo, vamos supor que nós tínhamos aqui 100 carros, 200 carros, 500 carros aqui. Eu teria que passar um por um. Seria ruim, né? Ia demorar muito tempo. Então, nós podemos simplesmente vir aqui, apagar tudo. E dentro da nossa função aqui, nós botamos três pontinhos, que é o REST. Três pontinhos. E logo depois nós podemos colocar um nome para o nosso array. E eu vou botar o nome aqui de todos carros. Oh, acabou que foi fora. Calma aí, calma aí. E eu vou botar. Então, eu vou colocar aqui o nome de todos carros. Agora eu vou vir aqui e vou chamar todos carros. Dessa forma, ele vai pegar todos os argumentos que eu passei e criar um array, né? No meu parâmetro vai ser um array. Eu salvar aqui e vir aqui, vocês podem ver que ele me entregou todos os carros de uma vez só em uma lista. Então, é basicamente isso. Em vez de passar de um em um, não. Bota os três pontinhos, que é o REST, e cria um nome, né? Um nome para receber. E ele vai fazer essa lista para a gente. Então, é basicamente isso. Nós colocamos os três pontinhos, criamos o nome, né, que a gente quer, e ele vai fazer essa lista com todos os argumentos que a gente passou lá, que facilita muito da gente ver. Mas também, pessoal, nós podemos acessar um argumento específico, tá? Ele vai criar uma lista com todos? Vai, mas se eu quiser acessar somente um, eu posso botar aqui em colchetes e botar a posição, né? Que vai estar, por exemplo, eu quero a Ferrari, eu vou colocar aqui 1, que ela está na posição 1. Se eu vir aqui, ele vai mostrar Ferrari, como vocês podem ver. Então, a gente pode ter o array ou a gente pode acessar um, dois, etc., quantos a gente quiser aqui. Então, já entendemos sobre o REST, né? Vamos agora para o spread. O spread, ele faz um negócio muito simples, que basicamente ele distribui os itens dentro de um array em outro array. É basicamente isso que ele faz. Então, eu vou criar aqui dois arrays, né? Um vai ser pessoas altas, que vai ser igual a... Eu vou botar aqui, né? Exemplos aleatórios. Gabriel. E eu vou criar um outro array de pessoas baixas aqui. Aqui eu vou mudar, né? Simplesmente.
vai ser Letícia. Então, nós temos aqui dois arrays, né, duas listas de pessoas altas e pessoas baixas. Eu vou criar agora um outro array que vai ter todas as pessoas, né? Todas as pessoas. E agora, como que eu posso pegar todas essas pessoas aqui e todas essas pessoas aqui e colocar nessa outra lista? Eu poderia copiar e colar, escrever de um em um, etc. Mas eu posso usar o spread. Mas eu posso usar o spread. Eu vou utilizar 3 pontos novamente, né, que nem o REST. Só que agora, em vez de eu criar um nome, eu vou chamar o objeto que eu tenho. Pessoas altas, vírgula, 3 pontos, pessoas baixas. Dessa forma, se eu der um console.log em pessoas, vocês podem ver que ele vai me entregar a lista com todo mundo, né? Todas as pessoas das duas listas que eu tenho aqui. Então, dessa forma que nós utilizamos o spread. E da mesma forma que nós utilizamos o spread para arrays, nós podemos utilizá-los para objetos. Então, vou criar aqui dois objetos. Pessoa. Vai ter o nome. Gabriel. Vai ter a idade. 23. E logo abaixo eu vou criar um outro objeto, né, de endereço. E vai ter cidade, Tabuna. Pronto, tenho aqui meus dois objetos, pessoa e endereço. Só que eu quero juntar esses dois objetos em um objeto só, né, em um novo objeto. Então eu vou criar aqui um outro objeto chamado dados. E aqui dentro eu vou utilizar o spread para poder puxar os outros dois objetos. 3 pontos pessoa, vírgula, 3 pontos endereço. Dessa forma, se eu der um console em dados, vocês podem ver que ele vai juntar os dois objetos em um só. Nome Gabriel, idade 23, cidade Itabuna, estado Bahia. Então, basicamente é assim que nós podemos utilizar o REST e o spread no nosso código, tá? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.